Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai dar uma introdução ao React. A ideia é fazer algo bem prático, então sem muitas delongas, gostaria só de dar uma visão geral aqui, que a gente está aqui no site do React. Você pode depois dar uma conferida melhor. Aqui tem um exemplo de código, né? Então, como você pode ver, é uma SPA também, e a gente tem código misturado aqui entre HTML que é retornado dentro de funções JavaScript. Então a gente vai entrar em mais detalhes depois sobre isso. Então, para você usar o React, você precisa ter um Node instalado. Então, você não precisa ser nenhum expert em Node, mas você tem que ter o Node instalado na sua máquina, porque ele roda em cima do Node.js. E aí a gente tem duas formas principais, tem mais, mas as principais formas de você criar um projeto React e poder compilar ele. A gente tem aqui o antigo Create React App, que ainda pode ser utilizado, mas foi a equipe do Facebook que criou esse aqui. Não vou me aprofundar, mas o que eu queria mostrar é que a gente tem uma outra alternativa, que é o Vite. E é isso mesmo, a pronúncia é Vite, que vem da palavra francesa, quer dizer rápido. Não é Vite, tá? É Vite. E aqui a gente tem um Get Started aqui, que dá pra gente ter uma ideia como que a gente vai começar, como que a gente vai criar o projeto. A gente tem aqui um exemplo aqui, ó. E eu particularmente gosto muito de usar o Yarn também, porque eu acho que o Yarn ele é mais rápido que o NPM, né? Que é o repositório aqui do Node, né? Que a gente vai utilizar. Então vamos lá, vamos para a prática. Para criar um projeto então com o Vite, eu vou executar aqui npm create Vite. Eu até trouxe aqui para mim, eu já executei agora há pouco para alguns testes, né? E aí ele vai trazer para a gente aqui uma pergunta sobre o nome do projeto. Eu vou colocar o nome de My Store. A gente vai criar aqui uma loja, né? Uma lojinha virtual, né? Algo simples, só para a gente ter uma noção. Aqui ele vai perguntar para a gente qual que é o framework que a gente quer usar. A gente vai selecionar aqui o React. Aí ele traz para a gente algumas opções, já para criar com TypeScript, JavaScript. Aqui ele também tem já com o router, mas não é o que a gente vai fazer agora. Então vamos deixar isso bem simples e criar um projeto comum, básico, com JavaScript. Simples assim, criou o projeto. Se a gente listar aqui, a gente vai ver aqui os dois repositórios que eu tenho, esse prepare aqui que eu criei para teste antes desse vídeo. Então vou entrar aqui no cd my store. E aí o que eu vou fazer aqui é abrir o Visual Studio Code, que eu prefiro usar esse editor. Você pode usar qualquer um de sua preferência. Antes de mais nada, a gente tem que instalar os pacotes, né? A gente já tem um package.json aqui, com umas dependências para serem instaladas. A gente vai executar aqui o yarn install. Ou você poderia executar também npm install, né? Mas, caso você não tenha o yarn, inclusive, caso você não tenha o yarn instalado, você pode rodar aqui npm install g, para ficar global, e o yarn. Você vai instalar o yarn em modo global aqui no seu Node. Então vamos executar aqui. E uma vez que a gente já fez a instalação nossa aqui, a gente criou aqui o Node Modules, né? Tá aqui os arquivos todos. A gente vai executar yarn run dev. Com isso a gente já está rodando o projeto. Ele já criou para a gente aqui o localhost 5173. A gente vai abrir ele no navegador. Pode clicar com o Ctrl aqui, clicar aqui em cima. Aqui então nós temos uma versão do projeto rodando, que é a versão padrão que foi criada. Inclusive tem até uma lógica aqui já de computador para mostrar um pouco do React, mas por enquanto vamos ignorar isso aqui. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apagar esse app.css. E a gente vai alterar esse simples aqui, né? O app.js, vou criar uma function aqui, né? Vou chamar de app. Vou dar aqui um return. Retornar um H1 aqui. Um hello world. E aqui a gente tem que dar um export default function. Export default app. E aqui eu vou pegar esse index.css
e vou substituir com o conteúdo que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Com um estilo que eu criei aqui, com uma grande ajuda da IA, só para ser prático. E vamos ver como que está até agora. Aqui a gente tem um Hello World. O que acontece aqui na prática? Aqui a gente tem um index.html e a gente não alterou nada nele. E o mais importante é que ele tem aqui esse div com id root aqui, que ela é carregada aqui dentro do main.jsx, quando ele pega o elemento aqui, ó, root. Então não precisa se aprofundar por enquanto nisso, mas a gente vai falar um pouco depois. Mas a grande ideia é essa, a gente tem aqui uma lógica aqui, vai carregar o nosso app, ele está aqui, ó. Algo importante que eu gostaria de citar aqui, é que como você pode ver, a gente tem JavaScript e HTML junto, no mesmo arquivo. Então eu tenho uma função JavaScript que retorna HTML. E é um pouco confuso isso, porque o navegador, na prática, ele não interpreta isso aqui, ele não vai entender. Em algum momento, o React ele vai renderizar o HTML final. Não vai esse código aqui que vai ser interpretado direto pelo navegador. Inclusive, se a gente dar uma olhada aqui no main.jsx, a gente está dando um import aqui no index.css. É uma outra sintaxe que também não seria aceita lá no HTML, no navegador, mas depois, na hora de compilar, ele vai fazer o import corretamente no HTML. Se a gente dar uma olhada aqui, por exemplo, em inspecionar, apertar um F12 aqui para ver o código, vou aumentar um pouco, você vai ver que aqui no header, aqui no head, ele vai adicionar aqui o CSS nosso, o index.css. E um pouco mais abaixo aqui a gente tem esse main.jsx, só que o ideal para você ver isso é você clicar com o botão direito e ver o código mesmo da página. A gente tem aqui um módulo que é importado, um script. Se a gente abrir ele aqui, você vai ver um conjunto de arquivo cru de JavaScript que no fim das contas renderiza o HTML todo aqui do nosso conteúdo. O que exatamente está acontecendo aqui nesses arquivos JSX? Vamos começar aqui com o primeiro, o main.jsx. Esse aqui é o principal arquivo do React. E de início a gente pode ver que a gente está importando aqui algumas coisas aqui dessas duas bibliotecas, React e React DOM. Se a gente abrir aqui o package.json, a gente vai ver que a gente tem aqui as dependências, Elas foram criadas no momento que a gente executou aí o Vite, que a gente usou o Vite para criar o projeto, e depois a gente instalou elas com o Yarn, e são utilizadas aqui. A primeira delas que a gente pode ver aqui é o create root. Esse create root aqui do React DOM, ele recebe aqui um ponteiro, que isso aqui é um código JavaScript puro, que a gente está pegando um elemento pelo ID, que é o root. E de onde que ele busca isso aqui? Ele busca isso aqui do index.html. Então ele está pegando esse elemento aqui. E aí com esse objeto que é criado, com essa função createRoot, ele vai executar essa outra função, que é o render. E aqui dentro ele vai renderizar esse código JSX, e aqui a gente tem o strict mode. Esse strict mode, ele no fim das contas, ele é apenas um código que a gente adiciona normalmente só para desenvolvimento, e ele faz algumas verificações extras que podem ajudar aí a encontrar alguns eventuais erros, mas a gente pode entrar em mais detalhes depois sobre ele. E a parte importante para a gente aqui agora é o app. E esse app aqui, ele está importando aqui de app.jsx, nada mais é do que esse arquivo, que ele é um componente. E no fim das contas, esse conteúdo que ele retorna na função é o conteúdo que é renderizado lá dentro do root. Então, aqui dentro, na prática, ele vai renderizar esse conteúdo aqui, E a gente pode ver isso se a gente olhar aqui na execução dele. No fim das contas, é esse Hello World que está sendo renderizado aqui dentro do root. No fim das contas, isso é simplesmente um componente. Quase tudo no React tem a ver com componentes, que são, no fim das contas, essas funções que retornam um código JSX, que, no fim das contas, renderiza HTML. E como a gente consegue ver já aqui no main, um componente JSX ele pode ser executado dentro de outro componente. E é por isso que a gente vê esse Hello World sendo demonstrado aqui. Vamos então criar o nosso primeiro componente customizado. Para esse projeto,
Eu pretendo começar criando um cadastro simples de clientes. E o primeiro componente que a gente vai criar vai ser um componente que vai mostrar os dados de um cliente. Então, antes de mais nada, eu vou criar aqui um diretório, vou chamar de Components. Esse diretório ele não é obrigatório, você não necessariamente precisa criar ele. Mas existe uma certa convenção para a gente criar dessa forma, não necessariamente assim, sempre, mas é um padrão que eu vou adotar aqui. O próprio app.jsx ele está fora daqui, porque ele é o nosso componente raiz, né? Não necessariamente vai ser o componente que vai fazer parte da nossa lógica aqui do negócio, do nosso projeto. E aqui dentro eu vou criar então um outro arquivo e vou chamar ele de customer.jsx. Que quer dizer cliente, né, em inglês, eu gosto de manter o padrão em inglês. E aqui dentro eu vou criar uma function. No fim das contas, todo componente você vai notar que é uma function. Vou chamar de customer. E aí depois a gente vai exportar essa function. E a gente vai passar essa palavra-chave default para retornar, por padrão, esse customer. No fim das contas, ele vai afetar só a forma como a gente importa esse componente lá no outro componente Py, né? E aqui a gente vai retornar um código de JSX. E a princípio, eu vou retornar aqui uma div. E aqui dentro dessa div, vou colocar aqui um cabeçalho com H3 talvez. Vou colocar o nome aqui de um cliente, um nome fake aqui, por exemplo, José da Silva. Vou colocar aqui embaixo um telefone, talvez, dentro de um parágrafo. Vou colocar um telefone de São Paulo aqui. E aqui vou pôr um parágrafo. E vou colocar um endereço, talvez. Rua Brasil. Pronto, toda cidade tem uma Rua Brasil, né? Então, vou salvar esse arquivo. E existe uma regrinha importante para o React, é que todo componente ele tem que começar com a letra maiúscula, né? Logo mais você vai entender por quê. Enfim, a gente criou o nosso primeiro componente, mas só isso não é o suficiente. Se a gente olhar aqui para a nossa aplicação, continuo vendo o conteúdo lá do app.jsx. E antes de mais nada, é importante você ter certeza que o componente está em execução aqui, o nosso projeto está sendo executado, né? Caso você tenha parado ele por algum motivo, você precisa rodar de novo aqui o yarn run dev. E o que vai acontecer é que toda vez que a gente altera um componente direto no código, ele automaticamente vai atualizar a página que a gente está vendo lá. Você vai ver isso na prática. Eu poderia já importar esse meu componente e colocar direto aqui, por exemplo. Mas isso não é uma boa prática, né? Normalmente, qualquer aplicação React, você vai ver aqui o create root, você vai ver o app aqui dentro. Dentro do app, que é a nossa raiz, a gente vai importar o componente aqui. Então vai substituir esse H1 aqui. E aqui eu vou abrir uma tag e vou colocar aqui o customer. E já vou importar aqui do arquivo que eu criei. E, claro, como todo elemento também, igual um elemento HTML comum, eu posso fazer dessa forma, né, abrindo e fechando as tags, mas tem uma forma muito mais prática nesse caso específico que eu vou fechar a tag aqui, o self-closing tags, né, que a gente fala. E aqui sim é importante salientar que tem que ser maiúsculo. Né? Na verdade, como a gente está exportando aqui o default, aqui o nome da função até poderia ser minúsculo, mas na hora de importar aqui a gente tem que definir como maiúsculo. Isso porque o React ele precisa entender o que é um elemento do React ou um elemento do HTML comum. Pode ver que até a cor aqui muda, né, na minha ideia, aqui no VS Code. Então a gente vai ter que manter maiúsculo. Então, com o que a gente fez até agora, se a gente voltar lá para o navegador, a gente já vai ver o conteúdo aqui dentro. Né? O José da Silva está aqui, que é o conteúdo já do customer.jsx que a gente criou. E eu vou falar uma coisa mais aqui como bônus que eu gosto de usar, que é o Prettier. Eu já tenho a extensão aqui instalada. Se a gente procurar aqui, a gente vai ver. Esse Prettier Code Formatter. E eu vou colocar aqui
um arquivo que é o ponto reader.rc. Só de criar esse arquivo, e eu vou salvar aqui, vou dar um Ctrl S, ele já vai formatar aqui para mim certinho, né, o HTML. Mesma coisa aqui, tá vendo que aqui eu não tenho ponto e vírgula? Ele vai acrescentar aqui para mim também, tá vendo? No final de cada sintaxe aqui, né, porque no fim das contas é um padrão do JavaScript. Enfim, embora tudo isso seja algo muito simples, né, não tem nada chique aqui, de nenhuma forma a gente fez algo interativo, esse é o nosso primeiro componente que a gente definiu e usou no nosso projeto React.